noite, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no podcast. Prazer, eu sou a Mariana Azevedo, essa é a minha parceira Tainara, dá um oi, tchau. Gente, é um prazer pra gente construir essa comunidade tão especial, tão única, que descomplica a saúde mental no dia a dia. Todos os nossos episódios, eles são pensados, são sonhados e idealizados realmente para facilitar um pouco a tua vida. A gente já começa aqui falando que os conteúdos não substituem a terapia, a gente é psicóloga e fala sobre saúde mental, mas a gente entende que é possível expandir um pouco o acesso aos conhecimentos sobre essa área através dos conteúdos que a gente tem aqui. Então, se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, espero que você goste do que você já acompanha. Se você já acompanha, continue aqui com a gente, porque é um prazer, a nossa comunidade só existe por sua causa também. E, gente, a gente queria falar 2 coisas, na verdade, antes de dar início ao nosso tema, ao nosso podcast de hoje. A primeira é para agradecer os feedbacks que vocês estão trazendo sobre os últimos episódios, né, tá, e tem tido uma repercussão muito legal, é muito bom ver vocês interagindo mais, trazendo esses feedbacks, esses comentários, é muito precioso pra a gente cresce quando a gente lê tudo isso. E o segundo é a gente, enquanto time, atendendo a um pedido de vocês. Tá, a gente já tá organizando as gravações de dezembro, porque sim, a gente vai ter episódios para dezembro, e a gente quer gravar um episódio muito legal de perguntas e respostas, mas a gente precisa de vocês. É, essa pergunta pra te responder. A gente precisa dessas perguntas, mas a ideia é ser um episódio mais interativo, respondendo a dúvidas de vocês, curiosidades de vocês, então a gente vai estar lendo as perguntas do YouTube, tá, para poder tá respondendo, construindo esse episódio, então isso aqui é uma comunidade, é uma troca, então nos ajudem a ajudar vocês a construir isso daqui de uma forma ainda mais legal, tá certo? A gente já vai estar se organizando para poder fazer isso, então contamos com a sua ajuda, colabore aqui, porque toda semana a gente está produzindo episódios novos. Sim. Mas Só um pode falar. parêntese, Mari. Se alguém tiver alguma pergunta que não queira ser identificada, aí manda pra gente no direct, né, gente. Se a pessoa não quiser, tipo assim, que tenha o nome da pessoa, aí você manda por lá e a gente também lê. Mas, preferencialmente, manda pra gente no YouTube, que é onde a gente vai ler todos e vai ver a Perfeito. maioria, fica mais fácil assim. E nos comentários, né. Temos um assistente aqui, gente. E é isso, gente. Hoje o nosso episódio a gente vai estar falando um pouquinho sobre saudade, sobre como lidar com a saudade. É um tema que a gente ainda não tinha trazido aqui no podcast, que muita gente sente, mas às vezes a gente não sabe como sentir de uma forma saudável, né, tá? Então hoje o nosso papo é basicamente sobre isso. Exato, então vamos lá para o conteúdo de hoje. Gente, a gente quer conversar com vocês sobre saudade, sobre como lidar com ela de uma forma um pouco mais descomplicada, funcional. É uma emoção que a gente vai ter em algum momento da vida, Sim. todo mundo vai passar por essa percepção. E quando a gente fala de saudade, a gente está falando de algo extremamente amplo, né? Porque você pode sentir saudade de uma fase da sua vida. Eu não sei vocês, mas eu sinto muita saudade da época da escola. Tipo, eu acho que era uma época maravilhosa. Então a gente pode sentir saudade de uma fase, de uma pessoa que talvez realmente partiu, de uma pessoa que não faz mais parte da sua vida, talvez você tinha uma amizade muito próxima, teve um distanciamento, passou por um relacionamento, não estar mais numa relação, morou numa cidade, não mora mais. Então assim, gente, não sei, a gente pode sentir saudade de muitas Sim. coisas. Às vezes eu sinto saudade de um tipo de comida, né, e aí Meu a Deus. gente pode ativa várias memórias, né, na nossa cabeça. Então assim, inclusive é isso, a saudade está muito relacionada com as nossas memórias afetivas, principalmente, né. Então, quando você escuta uma música, sente um cheiro e lembra de uma fase, de um dia, de uma experiência que você teve que te marcou positivamente, né, provavelmente se você está sentindo saudade, mas a gente vai conversar sobre o que que a gente pode fazer para lidar melhor também com essa percepção, Uhum. porque a saudade, ela é uma emoção até complicada, assim, da gente É. explicar, porque ela envolve o conjunto de várias outras emoções, então talvez a tua saudade aí, ela pareça um pouco uma melancolia, uma tristeza, aquela sensação às vezes de angústia, de aperto, ou às vezes também pode ser uma saudade super boa, né, a depender da fase que você está vivendo, talvez, quando você, por exemplo, acaba de fazer, como a gente está comentando, uma mudança, termina um relacionamento, a probabilidade é que no início essa saudade seja um pouco mais dolorida, assim, né, tipo Uhum. aquela saudade realmente do
tiraram algo de mim, fazia parte do meu dia, da minha vida, enfim, e por algum motivo eu estou distante daquilo que eu tinha acesso com muita facilidade. Mas a gente também pode ter aquela percepção depois de saudade que é uma saudade gostosa, é uma saudade boa, é uma lembrança, talvez você vai contar para uma pessoa da tua família, para um amigo, para um parente, de uma forma divertida, de uma forma prazerosa, às vezes o acessar fotos, enfim, vão te despertar sentimentos muito legais, ainda que sejam uma ausência, mas na nossa vida é um pouco disso, assim, né, Mari? A gente tá sempre, mudando de fases, Sim. né, dificilmente aquilo que você tinha há 5 anos atrás é exatamente o que você tem hoje, alguma mudança provavelmente aconteceu, alguém entrou na sua vida, alguém saiu, você passou por alguma mudança profissional, pessoal, então a gente pode ter saudade de muitas coisas diferentes e a gente vai precisar lidar com isso ao longo da nossa história, porque também a gente precisa, às vezes, olhar para uma parte positiva do sentir saudade, que é algo nos marcou, né, Sim, então algo nos atravessou de uma forma que deixou ali uma memória, uma lembrança perfeito. sobre algo que a gente viveu. Então, para a gente não olhar sempre para a saudade como se fosse algo negativo. Eu já vi muitas pessoas, inclusive, terem essa dificuldade de, às vezes, entrar num relacionamento ou a dificuldade de se entregar. Claro que a gente precisa estar sempre consciente, as pessoas Sim. precisam dar sinais positivos de que a gente pode confiar nelas, mas o quanto às vezes o sentir também a saudade pode ser um impeditivo, às vezes, do eu não quero me abrir, É. eu não quero compartilhar, eu não quero me envolver com ninguém pelo medo de sentir falta depois ou dessa pessoa ir embora e talvez às vezes você esteja deixando de viver algumas experiências que poderiam ser extremamente positivas, saudáveis para a tua vida por conta desse medo, né, do não ter mais ali por perto. E uma coisa interessante também da gente falar é que o nosso cérebro ele ativa algumas áreas por conta da saudade. Então, assim, quando a gente fala do hipocampo, eles regulam ali a nossa área de prazer e de apego. Então, quando uma pessoa sai, é literalmente para algumas pessoas a experiência de uma abstinência na nossa vida, né? Claro, Sim. de outra forma, numa outra proporção. Mas imagina alguém que está deixando um vício, a pessoa está deixando de consumir, seja o que for, seja bebida alcoólica, seja droga, seja açúcar, qualquer coisa. E a gente passa, às vezes, para aquele momento sofrido, né, para quem já teve essa experiência, Perfeito. de precisar romper. E muitas vezes romper de uma forma brusca, assim, né, tipo do dia para a noite. E às vezes o sentimento de saudade pode ser um pouco disso também, é essa sensação de abstinência. Eu mandava uma mensagem, não mando mais, eu fazia uma coisa, não faço mais. Eu morava num lugar, então eu tinha fácil acesso a algo e agora já não é da mesma forma. E vem realmente uma percepção de desconforto, talvez de angústia. E às vezes até da nossa parte também, uma certa resistência para lidar com o que a gente tem agora, Sim. assim, né. Então, às vezes uma resistência para poder se abrir para novas relações, uma resistência para querer sair de casa, experimentar novas coisas, criar novos relacionamentos. Então, às vezes aquele lugar do: "Aqui não é minha casa, então não vou me permitir". E o quanto isso às vezes dificulta o nosso processo também de lidar melhor com a saudade, com as nossas próprias emoções. Então, a saudade vai fazer parte da nossa vida, ela é uma resposta natural, sentiremos esse sentimento, mas Uhum. o como a gente vai passar por isso precisa ser uma escolha. Sim, perfeito. Deixa ela, viu, que vocês viram que ela falou aí sobre as ativações do hipocampo que ela tá fazendo após ela em neuro. Tá botando os conhecimentos aqui pra Pra jogo, jogo. gente. Gente, mas tá muito bom isso que tu trouxe, até pra gente poder entender que tem uma base, que tem um processo, Exatamente. que ele não é só fonte de vozes da cabeça de 2 psicólogas que estão se formando. Eita, o estagiário, ele tá dando a opinião dele e tá tudo certo. Simbinha, tá tudo bem. Enfim, é para a gente poder entender que todos esses processos emocionais que a gente lida tem uma base que é neurológica mesmo, não acontece do mais absoluto nada. Existem processos cognitivos, existem processos neurais que estão por trás e que sustentam Sim. essas emoções que a gente acaba experimentando ou de uma maneira mais agradável ou de uma forma um pouco mais desagradável também. E tá, eu acho que é muito interessante a gente poder lembrar, né, trazer isso aqui para a conversa, que o fato que você sentir saudade significa que algo ou alguém foi importante na sua vida. Exato, É com muito certeza. difícil a gente sentir saudade de coisas que não foram boas. Se a gente para até para pensar, ainda vou entrar nesse tópico, mas um pouquinho mais para o final. Eu posso sentir saudade
mesmo tendo vivido um relacionamento abusivo, porque eu não vivi só a parte abusiva da relação, teve algo bom da relação, algo que foi positivo, agradável pra mim, mesmo que tenha sido um "eu te amo", se eu for uma pessoa que lida com mais carência, e aquilo me marcou, aquilo foi importante pra mim, eu sinto saudade, E alguém de fora vai olhar e vai pensar tipo: "Quê?", né. né, saudade disso. Mas você não teve às vezes acesso a essa outra parte que aconteceu ali. Exatamente, né, isso até dá para até um outro episódio para falar um pouquinho mais sobre isso, tá. Mas a gente só sente saudade de algo que marcou e que atravessou a gente positivamente, mesmo que tenha sido 1% da experiência. O nosso cérebro, ele é viciado realmente em dopamina, a gente quer sentir prazer, então a gente pode ficar preso um pouco mais a esse sentimento mais gostoso de: "Putz, aquilo ali foi muito bom para mim". E tá, enquanto você falava, né, sobre a questão da saudade, do às vezes eu posso me prender de estar vivendo coisas novas, porque eu estou muito preso ao que eu vivia, era eu falando: "Meu Deus, eu vivi muito isso", porque gente, eu sou uma pessoa que às vezes tem dificuldade de encerrar mesmo alguns ciclos de relacionamento, de estação, de fase, eu já trouxe aqui várias vezes, esse podcast é um livro aberto um pouquinho da da nossa vida. Né, mas o quanto que para mim às vezes é difícil finalizar isso, fechar. Minha mudança para Fortaleza foi muito desafiadora. Hoje, graças a Deus, é uma coisa muito mais tranquila de lidar, mas a gente precisa entender o que é uma saudade saudável, do que é uma nostalgia que prende a gente de viver coisas que podem ser extremamente significativas, porque tá tudo bem você sentir saudade, tá tudo bem, isso é uma emoção humana, é natural, a gente vai sentir falta de comidas, de lugares. Eu sinto falta, meu Deus do céu, eu sou muito intolerante, eu sinto falta de tomar um balde de açaí na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem passar mal. Que tristeza. É triste, aleluia que você não tem isso, tá. Mas a gente sente saudade de coisas pequenas, aparentemente pequenas, mas que têm um valor afetivo, a coisas muito grandes, de pessoas que a gente deixou em um determinado local, em determinada fase da nossa vida, de ciclos que a gente finalizou, tá. Mas essa saudade, ela pode se tornar um problema quando você começa a estar preso numa nostalgia que lhe deixa deprimido, angustiada, ansiosa, literalmente paralisada. Você não faz nada de novo, você não se relaciona com pessoas, você não está vivendo uma vida mais prazerosa e significativa porque você está sempre presa à ideia do que já foi. Meu Deus, talvez nada seja tão bom quanto o que eu vivi, nada seja tão suficiente para fazer eu me sentir vivo, fazer eu me sentir bem quanto isso e daqui. Então sou eu preso numa espiral eterno de ruminação de coisas que eu já atravessei. Mas será que a minha vida acontece só no que eu já vivi? Será que a minha vida acontece só nesse passado? Ou ela pode acontecer sendo, enfim, movida, movimentada para frente também. E aqui eu acho que entra o ponto da gente entender como que eu lido com a minha saudade de uma forma mais funcional. Primeiro eu entendo, ela está ocupando um lugar saudável na minha vida, eu acho que esse é o primeiro tópico, né. Eu aceito que eu estou com saudade, eu lido com isso, eu não preciso me cobrar de eu já deveria ter superado a saudade, porque na verdade eu brigar com as minhas emoções potencializa elas e pode tornar o processo ainda mais desafiador, tá. Mas eu diferencio, é uma saudade saudável ou é uma nostalgia que tá me deixando deprimida, ansiosa, angustiada e me paralisando. A partir disso, a gente começa a tentar ter passos mais práticos. Porque se eu tô se lidando com a saudade que, putz, é ok, faz parte da minha jornada, faz parte da minha história, eu vou por um caminho. Sim. Se o meu processo é extremamente nostálgico, deprimido, ansioso, a gente vai por outro caminho. Tá, mas o primeiro ponto é o nomear, eu literalmente trazer nome, externar isso daí, poder lidar, acolher de frente. Uma coisa que eu gosto muito, tá, eu sou uma pessoa muito apegada, tá, eu realmente sou uma pessoa muito apegada a pessoas, a locais, a comidas, a memórias, eu sou essa pessoa, tá. E uma coisa que me deu muita saudade, assim, principalmente, foi ter rede de apoio quando eu me mudei para Fortaleza. E eu tinha coisas muito específicas que eu fazia com a minha família, tá, quando eu estava em Natal. E eu sou muito, muito próxima, gente, da minha avó, eu sinto muita saudade de todo mundo, mas eu acho que o fato da minha avó ser uma pessoa mais velha, enfim, faz eu sentir muito mais saudade, às vezes, pela ideia de tempo curto que eu posso ter. Então uma coisa que eu partilho muito em comum com ela, que foi uma maneira de lidar de uma forma mais saudável e significativa com a minha saudade, em vez de: "Meu Deus, eu não tô perto da minha avó, e eu nunca mais vou ter esse vínculo, esse contato, nã foi desenvolver um hobby que me remetesse muito a ela. Gente, eu sou mãe de planta, não tenho problema, eu adoro plantas de verdade mesmo, de eu vou cortar, eu vou podar, eu vou regar, eu vou trocar água, eu adoro.
E a minha avó é essa pessoa, ela tem uma horta na casa dela, então eu lembro que lá tinha pé de acerola, eu sei nome de planta, gente, se vocês quiserem, eu sei nome de planta mesmo, mas esse foi um hobby que eu desenvolvi, porque me mantinha muito conectada com a minha avó, com a minha família, era uma forma de toda vida que eu ligava, eu poder ter algo para compartilhar de diferente também, mas em comum com ela, de: "Putz, olha aqui, comprei essa astromélia, olha aqui esse lírio", ela: "Meu Deus, minha filha, você tem que cortar assim, regar desse jeito", então eu poderia estar nesse aspiral de eu nunca mais vou ter tanta intimidade e proximidade com a minha avó, isso me paralisaria, ou eu poderia ressignificar isso construindo algo de forma mais ativa, lidando de forma mais ativa com a minha saudade. Talvez você possa fazer isso construindo um hobby, se envolvendo em alguma outra atividade em grupo que te ajude a lidar de uma maneira mais funcional. Eu senti a saudade de ter os meus amigos nessa fase da minha vida. Putz, talvez hoje você possa construir novas relações, desenvolvendo novas atividades com um novo grupo, isso te ajude a lidar com a saudade, você se posiciona de forma um pouco mais ativa. Enfim, eu tô aqui dando só um exemplo, mas existem N outras formas. Se tu quiser falar alguma coisa, me interromper. Não, tá tranquila, amiga. Tá? Então, um outro ponto é realmente a gente lidar de forma ativa, construir esses rituais, essas simbologias que nos ajudem a lidar de uma forma funcional, em vez de estar preso, ruminando, paralisado, enfim, nesse aspiral de angústia mesmo. Uhum. É, uma coisa que eu acho também importante, Mara, você estava falando, eu estava lembrando, a Mari falou muito, dessa saudade, tipo, do passado e da Uhum. alienação, que é o ponto mais comum e clássico da Sim. saudade. Mas, principalmente também a gente pode acabar sentindo saudade também de coisas que a gente não viveu, no sentido de, às vezes, você estava numa relação e você fez vários planos para o futuro, né. Muito bom. Talvez você estava ali preso numa ideia de que, tipo, a gente vai casar no que vem, daqui a tanto tempo eu vou ter filho, isso vai acontecer, e você imaginou, idealizou várias coisas na sua cabeça, fez vários Uhum. planos, e às vezes você vai ter que, tipo, cortar Refazer esses tudo, planos né. do tipo, eu não vivi, mas era como eu tinha planejado minha vida. E agora fica aquela sensação, às vezes, de frustração, decepção, um buraco ali que aparece, né, na minha perspectiva de futuro, porque eu tô tendo que lidar com a falta de algo que eu imaginei que eu ia construir. Eu me vi com essa pessoa, eu, sei lá, quem sabe estava planejando mesmo na prática algumas coisas. E agora entra, tipo assim, isso aqui não vai acontecer por algum motivo, seja ele qual for, mas você vai ter que interromper os teus planos. Então, às vezes, a gente vai ter saudade desse lugar do tipo, eu criei uma expectativa e talvez ela não aconteça como eu imaginei. Eu desenhei minha vida de uma forma que eu acho que isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, até X idade a vida vai estar desse jeito. E às vezes você ter que lidar com esse lugar do não foi o que eu imaginei que seria, o que eu tinha esperado. Então, assim, algo que está 100% na nossa cabeça, mas que a gente pode ter que lidar com essa sensação de falta dos nossos planos que tinham sido construídos em Uhum. cima disso. E a Mari também comentou sobre a questão dos relacionamentos, e aqui eu acho importante a gente destacar esse ponto que é, essa relação ela envolve um todo, e às vezes um mecanismo nosso ali de proteção, e que vai alimentando quando uma relação às vezes não é saudável, é uma relação tóxica, é você de fato resgatar só a parte mágica e positiva. Então, isso aqui vale para tudo, não só para um relacionamento, mas às vezes também é uma forma ali de lidar com a saudade, sem querer ser bruta, assim, nas situações, mas às vezes você sempre lembrar de uma perspectiva realista do: "Espera aí, deixa eu olhar o todo", porque talvez eu esteja olhando só para uma parcela, só para uma Uhum. parte. Talvez dentro dessa relação, por exemplo, Não que foi se só isso, rompeu, eu né. preciso também lembrar, quando a saudade vier, eu preciso às vezes ter ali a minha listinha de coisas do porquê não deu certo, por que essa relação acabou, né, por que que não fazia mais sentido, o que é que fez a gente romper, chegar ao fim, quais eram os momentos bons, porque eles existiram, mas os difíceis também. Porque isso talvez te ajude a lidar de uma forma realista com a saudade. Tem coisas que podem ter sido ótimas, incríveis, fases da tua vida maravilhosas que passaram, Hum, e a gente vai precisar aceitar essa questão das fases mudarem, mas o quanto talvez você também possa sim, sentir falta de algo que talvez não era tão bom assim, mas a gente sim, pega um recorte da memória e não aplica ao todo. Então, espera aí, o que mais tinha nessa fase? O que mais tinha acontecido? sim. Como é que as coisas realmente eram para a gente poder perceber, será que faz tanta falta? Era isso que eu ia falar, tá, e de entender também quando não faz sentido, racionalmente mesmo, de uma forma Sim, prática, pelo bem da sua saúde mental, sim. sentir saudade, porque, tá, tem saudade que a gente cultiva, ocupa o espaço na nossa vida, na nossa história, mas é importante entender quando não faz sentido eu estar nutrindo isso também, Hum. porque eu posso sentir e eu posso nutrir o que eu estou sentindo. Meu Deus, eu acabei de sair de um relacionamento, eu vou usar esse exemplo, tá, acabei de sair de um relacionamento abusivo.
Eu percebo que tiveram partes boas, porque, enfim, acredito que deve ter tido alguma coisa, né, você começou a relação. Mas a maior parte, quando você avalia, quando você vai examinar melhor as evidências, não colaboram para você acreditar que era um relacionamento saudável de você estar. Talvez não faça tanto sentido sentir saudade, mas aí tal hora você tá aqui, ó, pegou seu celular, meu Deus, eu nunca apaguei as fotos daquele relacionamento de 2000, lá vai bolinha, e eu continuo vendo, mesmo sabendo que aquilo não foi bom. Você também tem escolha sobre como você vai lidar com o sofrimento que talvez possa existir por causa dessa ansiedade que não está sendo saudável. Tá, então a gente volta para esse lugar de você ter um papel ativo no gerenciamento das tuas emoções. Nem sempre você escolhe quando ela chega. Às vezes a memória pode ser ativada por uma fala de alguém, por o cheiro de uma pessoa, por uma comida, gente, sabores, paladar, tudo isso está envolvido, né, na construção das nossas memórias. Você não controla como chega, mas você pode lidar melhor com como você vai responder a essa emoção. Tá, então você pode escrever melhor sobre a saudade, você pode ter um diário, você pode ter uma carta, uma lista de memórias positivas ou como a Thay falou, se você avalia e percebe que não é tão positivo, você também ter isso para que você possa se libertar talvez aí desse sentimento que não precisa ser cultivado dessa forma. Usar esses rituais simbólicos, né, como você pode ter uma música se você quiser se conectar mais com alguém que você ama, você pode relembrar fotos de um período que foi muito gostoso na sua vida. Eu adoro olhar fotos de criança, gente, quando eu era criança. E depois de 10 anos de 9 anos de relacionamento foi que eu fui ver as primeiras fotos do meu marido, quando ele era criança. Eu nunca tinha visto, mas, tipo, pra ele também foi muito legal, meu Deus, rememorar, recordar isso, tá. E aceitar o sentimento, né, respirar, reconhecer a emoção, se permitir sentir, transformar isso em ação. Você pode ligar para alguém, você pode escrever, você pode criar planta, você pode fazer o que você quiser, tá, sobre isso e a partir desses movimentos, construir algo que seja significativo. Eu acho que é isso. Acolher que existiram partes, fases e coisas muito boas na tua jornada, que ocupam um lugar nela, mas que não precisam continuar definindo o resto da tua história, né, porque existe uma vida agora daqui pra frente, então você pode se envolver em hobbies, em projetos, em coisas literalmente que tornem a sua vida ativa, valorosa. Sim. Um outro ponto, assim, que eu ia comentar também sobre esse de como lidar com a saudade, aí entrando a nossa boa amiga TCC, é sempre a gente cuidar nessa reestruturação dos pensamentos, que é: "Eu nunca mais vou ser tão feliz como eu fui, a vida nunca mais vai ter tanto sentido, isso e tal outra coisa". Então, às vezes, você pode ter pensamentos que também te impedem realmente do tipo assim, de seguir, a vida não vai ter mais graça, e isso pode ser algo extremamente negativo para tua relação com as emoções, porque você acaba, tipo assim, se eu já acho que não vai ter sentido, se eu já acho que não vai ter graça, eu também não me permito, eu também não me coloco em novos espaços, eu também não me conecto a novas pessoas, eu já vou com uma expectativa muito baixa sobre a própria vida, né. Então, sempre essa reestruturação do eu posso sentir saudade, é natural que eu sinta, mas em algum momento a vida vai precisar ganhar novos sentidos, novos significados, a gente vai encontrar propósito em outras coisas. Eu acho que aqui, inclusive, realmente quando a gente fala sobre talvez perder realmente alguém, né, o quanto que eu vejo que é super desafiador lidar com esse processo de luto e etcétera, e uma Ótimo saudade que ponto. talvez não passe ou seja muito mais angustiante, desafiadora. E se a gente puder trabalhar uma saudade preventiva, eu acho que a Mari estava comentando isso da avó dela, e eu sempre penso muito isso do como a gente pode cultivar, né, a relação com as pessoas em vida, como que eu aproveito ao máximo, embora eu não tenha controle sobre o dia de amanhã, eu não tenha controle sobre o que vai acontecer, mas essa sensação de que aquilo que a gente pode fazer hoje, estamos fazendo pelas nossas relações, pelos nossos, pelo aquilo que realmente importa, porque também às vezes a gente pode se deparar muito com essa sensação de posso ter desperdiçado tempo demais, né, com o trabalho, com outras coisas, sempre com outras prioridades, e às vezes a gente realmente voltar para aquele lugar do quais são de verdade as coisas que eu valorizo na vida. E para essas pessoas que eu preciso ter esse cuidado, né, com o meu tempo, com a minha qualidade, com o dizer que amo, com estar ali de alguma forma cultivando essas relações da melhor forma possível no presente. E, enfim, se a gente vier a passar, quando, né, viermos a passar ou quem já passou por essa sensação de perda, a gente tentar sempre colocar nesse lugar do: "Tá bom, eu vou cultivar o que teve de bom e como que eu levo um pouco dessa pessoa pra minha vida, né, para as minhas relações, para quem eu sou, como que eu vou encontrar propósito, sentido em novas relações, talvez, que a vida vai precisar passar por esse lugar de ressignificar algumas coisas do que já aconteceu também".
Sim, acho que é isso, gente. A gente espera que esse episódio possa ter te ajudado. É sempre a nossa expectativa quando a gente termina de gravar, tá? Mas se você gostou, deixa os seus feedbacks aqui, tá? Lembra de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Pra gente poder fortalecer essa propagação de conteúdo sobre saúde mental também. E a gente espera no nosso próximo episódio. Beijar, tchau!